Fotografia, bom dia. Vem embora, velho, que eu tô precisando de fotógrafo aqui. Falou, o dia vai ser longo hoje. Eu acho que dentro da profissão do fotojornalismo, ele tem que procurar registrar a realidade, né? A realidade muitas vezes é dura, ela é contra, às vezes, os nossos princípios, mas a pessoa deve procurar registrar aquilo, porque afinal de contas o mundo é assim mesmo. Se eu estou com a câmera na minha mão, meu amigo, aconteceu na minha frente, eu vou apertar o dedo, eu não vou deixar de apertar o dedo por nada. Tá entendendo? Eu vou fotografar, depois eu vou saber se eu vou censurar ou não, mas a princípio eu fotografo. Essa dúvida é uma dúvida muito cruel. O quanto você puder fotografar. Isso aí é o principal meio nosso, né, de jornalista, de você abrir os olhos de todos, né? Eu acho que o fotojornalista, ele não está lá para fazer o que o jornal quer, enfim, ele não está ali para fotografar o que as pessoas pedem. A gente está para fotografar aquilo que você vê, aquilo que você constata. E essa é uma das nossas obrigações, né? E dentro desse quesito, você tem isso em várias formas, na violência, na agressividade, na sociedade, na cidadania, na vida e na morte. O fotógrafo está lá. Eu, sinceramente, não vejo beleza nenhuma, mas eu acho que certas fotos são indispensáveis para que as pessoas se deem conta da situação que a gente está. Eu não quero me acostumar com isso, entendeu? Porque um dia que eu me acostumar com isso, eu paro geral, entendeu? Não quero mais saber da minha profissão de repórter fotográfico, vou tentar morar em outro lugar. Eu costumo dizer que por trás da minha câmera tem um ser humano. Um ser humano, assim, extremamente sensível. Eu sinto a dor, eu sou mãe, sou filha, sou esposa, sou amiga. Tem horas que realmente a dor é tão profunda que dá vontade de parar e tentar até tocar, às vezes, em alguém, enfim. E o papel do fotógrafo é justamente esse, é registrar a passagem do ser humano e o tempo dele, não é? Nessa existência, no cotidiano, na vida da cidade dele, entendeu? A dor está dentro da gente, né? A dor está dentro dessa cidade partida, né? Cidade que a cada dia, cada vez mais em processo acelerado de degradação, ela vem, o máximo que a gente tenta fazer, o máximo que a sociedade consegue fazer, é tentar diminuir um pouco o impacto, né? Violência, miséria, essas coisas todas, pobreza, fome. A gente faz isso, né? Mas não é necessariamente... Eu gostaria de fazer outras coisas também, dentro do jornalismo. Nosso dia a dia é muito sofrido, sim. Acho que a gente fica sob o impacto do que vê. Não tem como se desligar. Se você... A nossa sorte, acho que a gente não faz esse mundo cão todo dia. Porque ao final de um mês estaríamos mal, né? Assim, internar. É muito sofrido. Com o passar dos anos, com o tempo, você vai vivendo aquilo sempre. É lógico que você fica mais, assim, digamos, insensível, vamos dizer assim, né? Mais preparado para ver coisas, né? Muito chocante, né? Porque quando você está começando a tua carreira, você vai fotografar um corpo, assim, um cadáver, é uma coisa muito assustadora, assim, é uma coisa que me incomoda muito. Me incomoda até hoje. Fotógrafo não faz demagogia, fotógrafo faz fotografia. Quando o jornal publica fotografias de grande impacto, o jornal está dando prosseguimento ao ato de
coragem, ao ato de uma visualização do social muito acurada, muito bem dirigida, que é esta visão do fotógrafo, da geração de fotógrafos que hoje trabalham nos jornais e nas revistas brasileiras. O que marcou muito foi a luta do fotógrafo em determinados momentos, né? Como regime militar. Sofria muito com isso, mas a gente ia à luta. E o fotógrafo, o jornalista de modo geral, era muito respeitado naquela época. A nossa fotografia no Brasil é muito importante. Eu acho que a fotografia no Brasil ela é muito rica, ela não deve nada a ninguém. Eu viajo muito aí pelo mundo lá fora, eu vejo os fotógrafos. É claro que o que eles têm lá fora é infraestrutura, mas qualidade a gente tem tanto quanto ou melhor. A turma de fotojornalistas do Rio, assim, é super competente, não deixa dever, não fica devendo nada a ninguém em qualquer lugar do mundo, entendeu? Justamente pela realidade que a gente vive aqui e retrata. My name is Sakamaki, Akio Sakamaki. I come from New York, originally Japan. I covered worldwide for usually, war zone and social issue, human rights, Rio de Janeiro. So much, violence is going on, like traffic and drug dealer, also many street kids. It's so sad. I would like to know how those, situations affect ordinary people. I would like to cover their own daily life. That's why I come here. Todo dia me pergunto por quê. E acho que a resposta que eu mais encontro porque eu tenho essa curiosidade e eu quero ser testemunha. Eu quero estar perto, eu quero estar vendo. E isso porque eu também não sei dizer claramente. O fotógrafo de hoje, ele, ao contrário do fotógrafo de 20, 30 anos atrás, ele é um profissional com um nível melhor de informação. Ele não é apenas um cumpridor de pauta. Ele tem uma enzima de informação, de conhecimento, que o leva a metabolizar melhor aquilo que se coloca diante dos seus olhos e diante das lentes do seu equipamento. Olhar uma foto pressupõe uma história até o momento daquela foto e uma história a partir daquela foto. Cada um vai fazer a sua história, né? Antes e depois. A foto é um instante. Porque você é aquilo que você fotografa, né? Você é aquilo que você é. Quando você aperta o botão da sua máquina fotográfica, você retrata tudo aquilo que você já viveu na vida, né? Até mesmo seus preconceitos. High News? Claro, eu gosto. Utilizar esse blindado aí pra vir mais rápido. Não, já tá chegando pra 22. Tu me chama pra full rádio, falou que os caras estão querendo descer que nós tá piorando tudo. Caveira tá ali, rapaz. Caveira tá aí. Já descemos, já passaram pelo Caveira já. Olha só. Já passaram por você já? Muito. Vamos atravessar. Agora. Aí, entrou. Tá bom. Quando fala que a gente é kamikaze, no fundo é verdade, né? Porque você fica torcendo para ter uma ação, né? Para ter alguma coisa desse nível, né? Para tu ir buscar, né? Porque senão você fica chato. Né? O jornal é chato, tudo é chato, a profissão é chata. Se não tiver uma movimentação como essa. Eu acho que todo fotógrafo carioca é um pouquinho psicopata, né? Porque assim, ele chega no tiroteio, às vezes ele não tem noção do perigo. Você vê que em Bagdá só morreram cinegrafistas e fotógrafos de anos de conflito. A gente não tem um medo, assim, muito menor do que os outros. Tem uma hora que a gente
gente vai perdendo a noção. A maneira que eu vejo de eu poder contribuir a minha parte é quando eu arrisco a minha vida, muitas das vezes, para trazer uma boa imagem, para falar, olha, isso aqui está acontecendo, gente, vamos mudar? A gente gosta de ação. Você tenta se manter o máximo possível equilibrado e controlado para que você tome as decisões e a sua ação seja precisa, né? É um trabalho de equipe, né, cara? A gente tem que vir, o coro vai comer, fazer para ajudar, adiantar, né? Adiantar o lado dele, a gente faz, né? Se passar de jornal, tem que vir voada para pegar o local. É isso aí, o dia a dia, né? Posta sinal, sobe canteiro, o que a gente puder fazer, a gente faz. O sequestro do 174, eu fui cobrir. Na hora que eu olhei pro enquadramento da máquina, o sequestrador estava fazendo unité na cabeça de 2 mulheres. E eu enquadrei essa cena. Um momento passou na minha cabeça o seguinte: se esse cara matar uma, se ele atirar, eu nunca mais vou ser fotógrafo. O último fotógrafo. Nossa profissão é um eterno aprendizado. Eu acho que quem é dono da verdade, você não pode se dizer que você é o maior, que você é o Deus. Acho que é uma profissão que é muito ingrata e que você continua aprendendo e é um eterno aprendizado. Eu moro a 27 quilômetros afastado do jornal. Quer dizer, eu vejo muito mais as coisas e a gente transforma isso em pauta. Você pode ser considerado para boa em fotografia porque dá sorte, dependendo da sorte. Às vezes o cara não é bom fotógrafo, mas dá sorte, entendeu? Eu conheci um cara lá de São Paulo, que era o Domêncio Pinheiro, que não era um gênio na fotografia, mas dava sorte, tudo acontecia à frente dele. A minha sorte é que Deus me dá habilidade para eu poder aproveitar esse momento do que acontece. Entendeu? Porque você teve a sorte que aconteceu na sua frente, mas se você não tiver habilidade, vai passar a sorte na tua frente, você não vai perder. Uma frase do Cláudio Abramo que diz o seguinte: o jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Hoje em dia o pessoal está percebendo que tem que ter uma imparcialidade, a gente não pode se meter, não pode dar palpite, não tem que. E tem certas horas você realmente tem que abaixar a máquina. Essa produção de imagem é fundamental, é extremamente importante que se tenha. Agora, a forma com que é feita, muitas vezes, é acompanhada de uma versão policial, de uma narrativa de um fato que necessariamente não é a narrativa de todos, né? Então, o discurso construído sobre as imagens, muitas vezes leva aos moradores desses lugares uma leitura sobre sua própria vida que elas não concordam. Você é parcial porque você existe, você olha e você vê. Isso, quer dizer, essa imparcialidade, ela é em outros níveis. No nível que você está trabalhando, no nível que você está executando, você é o mais fiel possível a você e para isso você acha que você é o mais imparcial, que você está querendo ser verdadeiro comigo, né? Então a fotografia é muito isso, entendeu? Quer dizer, o flagrante, pá, ele é único. Agora você pode fazer a legenda que você quiser. No factual, você não tem que interferir em nada, você tem que ser um mero espectador. Ficar ali, olhando o que está acontecendo, não pode interferir. Acho que você sequer tem que ser notado. Você tem que apenas observar e fotografar. Em alguns momentos, a foto forte, às vezes a foto que choca, ela tem um sentido. Ninguém publica uma foto só para chocar. Mas, às vezes, em determinados momentos tão significativos, até como foi o World Trade Center e outros, um registro mais forte é um retrato daquele momento. É uma coisa que vai passar para a história. Eu estava na redação, o Meirelles, que é o repórter do Extra, que normalmente cobre à noite, ligou avisando que a mãe do engenheiro morto lá no centro tinha acabado de chegar lá. No caminho eu já fui falando para o motorista, você para numa posição que você ilumine o corpo com o farol do carro, porque eu não vou fazer nem de flash. Eu não vou, né, uma mãe no meio de uma área, não ia chegar, tá numa agressão, né,
com flechada na cara e tal. Eu fiz 6 fotogramas dessa mãe. Eu não precisava mais do que aquilo, assim, que já era uma invasão, né? Aquilo ali era entrar no sofrimento daquela mãe, era muito invasivo aquilo. Mas foi, na verdade, foi um dos momentos, depois eu pensando, foi um dos momentos de maior respeito que eu já vivi das equipes de equipes de jornais, assim, pô, podia ser minha mãe, podia ser a minha esposa, sei lá, né? Podia ser meu filho, mas há também um certo alívio, imagino, né? Ainda bem que foi com ela, não comigo. É sempre a questão dos outros, né? Produz quase como se você se visse imune, né? Não é com os outros. Não. Comigo não aconteceu, eu nunca tive essa vivência, está longe de mim. Naquela foto você tem um simbólico de toda essa situação que a gente vive aqui fora. Né? Numa foto de uma mãe carregando o corpo do filho, você tem ali todo o simbólico desse obsceno do dia a dia que a gente vive hoje. Né? Eu não creio que um bom fotógrafo deva abrir mão de uma boa foto em função da dramaticidade do que está ao alcance das suas lentes. Dependendo da cobertura, você até deixa a tua câmera de lado para, sei lá, levar uma pessoa no colo que acabou de se arrebentar, você dá preferência não a fotografar o fato dela ter se arrebentado toda, mas você opta. A pessoa está toda arrebentada, eu vou fotografar a pessoa toda arrebentada ou vou salvar a vida dela, entendeu? Aí você vai lá e realmente você é mais um que ajuda aquele indivíduo. Você fica lá torcendo que aconteça bem. Agora, se aconteceu mal, você espera fazer. Você espera ter uma boa foto daquele registro, que seja uma boa foto sua. E é isso, quer dizer, nenhuma foto vale uma vida. Quer dizer, assim, nenhuma... Se eu puder usar a máquina para evitar que alguém se afogue, eu vou usar, entendeu? Mas ali, se você não conseguir, que pelo menos que aquela vida esteja lhe valendo pelo menos uma boa foto. O papel da fotografia é um papel de distribuição de consciência. Eu acho que a gente que está na rua, a gente não é bem visto, não que a gente seja marginalizado, ninguém bate na gente na rua, mas é um processo que você tem que ter muito cuidado, porque você está mexendo com coisas assim bem sérias. A maioria das pessoas fotografa, fica assim, em função de fotografar problemas, desgraças que acontecem com outras pessoas, e imediatamente querem vender para os jornais para ganhar dinheiro. Entendeu? Virou um mercado, um comércio em cima da desgraça das pessoas. Entendeu? Eu acho isso aí o fim da picada, mas é uma coisa, infelizmente, do ser humano. Né? É muito bom saber que qualquer um, hoje em dia, pode transformar uma imagem num documento, que isso que importa, né? A imagem, ela volta a ter um peso muito maior enquanto documento, né? De uma forma documental, entendeu? Hoje em dia não existe tantos fatos isolados. Sempre vai ter alguém ali com uma câmerazinha digital, com um celular, né? E vai transformar essas imagens em documento. Todo mundo tem uma máquina fotográfica hoje em dia. Então tem locais que o jornal não está na hora, a gente não está em todos os lugares. Então o cidadão hoje é um repórter. Essa realidade não independe da gente gostar ou não gostar. Pode simplesmente olhar para a foto, meu Deus, mas um corpo morto, não tinha outra coisa para falar ou para mostrar? Não, tem que ser aquilo. Você tem que ter a coragem de olhar para aquilo e dizer, precisamos mudar. Alguma coisa está errada. Então elas não podem ser contestadas, elas podem ser criticadas, agora contestadas não. Eu acho que a gente tem que tratar com responsabilidade e bom senso. E o bom senso e a crítica e o senso crítico, ele é uma particularidade de cada pessoa. Então, se a consciência de quem está publicando diz que ele deve publicar, se ele acha que isso vai ajudar de alguma forma, que publique. Se acha que vai prejudicar, eu acho que é só ter um pouquinho de bom senso e critérios, né, na hora da gente lidar com a dor das pessoas. Dá para também só para pensar em vender o seu jornal, em vender a sua página na internet, em chamar anúncio. Assim,
Tem que ter uma consciência, tem que ter alguém com consciência. O jornal é uma empresa e ela precisa vender o seu produto. E aí? Então, se ela se aproveita da situação para vender o seu produto, pode ser. Mas que a realidade é essa? É. Agora, não cabe a mim julgar isso, entendeu? Não me deixo levar por influência de que, precisa da foto. Eu acho que isso é uma coisa de consciência íntima, que a pessoa mesmo tem que saber o momento, né? E não pode ficar se deixando influenciar por chefe manda, porque o editor quer aquela foto. Isso é uma coisa íntima que você que tem que saber. Afinal de contas é você que está lá participando, né? Ninguém mais do que você para saber disso. Eu acredito que a ética é uma coisa pessoal. Você não tem um manual de ética, de como se comportar. Eu, particularmente, no meu trabalho, eu tento me colocar no lugar das pessoas que estão ali. Eu tento me colocar no papel da vítima. Eu acho que as pessoas têm, principalmente as vítimas, têm o direito de não se expor. Não, a imagem está ótima. Levanta a cara. Levanta a cara deles aí. Levanta a cabeça, cara. Levanta a cabeça. Vamos. Tiraram, tá bom? Vamos. Eu tenho que ter um rumo, assim, que é produzir uma discussão na sociedade, uma discussão positiva. Aquilo tem um interesse jornalístico, não ser gratuito, o objetivo não é chocar por chocar, conter o menos possível de elementos de violência, sangue, pedaços de corpo, quando isso não... você puder evitar esse tipo de coisa, né? Foto de muito sangue na primeira página do Globo, a gente não dá. Essa fotografia violenta, que não tem sangue, mas tem lágrimas, vamos dizer assim, que foi há pouco tempo, do Marcos Tristão, né? Ela causou uma comoção muito grande. Não tem sangue ali. Uma mãe chorando. O obsceno está na realidade, não na foto. Né? Você tem fotos impactantes que lidam com a morte, né? Que de uma certa maneira, vamos colocar assim, erotizam aquela morte, porém a foto em si ela não é obscena, tá? O obsceno é o que levou àquela foto. Eles deixam de publicar as cabeças decepadas, mas publicam a peladinha do dia. Quer dizer, essa imagem que está aqui, por exemplo, né, que passa uma percepção de horror, de nojo, está publicada num jornal que... o jornal chama-se Jornal do Brasil. Há 15 anos atrás era impensável uma imagem dessas nesse mesmo jornal. Você ganhar um salário e sobreviver em cima dessas coisas, entendeu? É meio chato, mas por outro lado, também a gente vê que o fotojornalismo contribui muito, pontos positivos que são muito maiores do que os negativos. Quando você chega e faz uma foto de um senhor que acaba de perder um filho num acidente de trânsito, você nunca mais vai esquecer disso. Porque eu tenho 2 filhos, daqui a 3 anos meus filhos têm 18 anos e também vão estar com o carro dele dirigindo. E pior ainda mais quando você ganha um prêmio com essa foto, né? Você começa a questionar que direito tenho eu, né? Se eu tenho algum direito de fazer aquela imagem. Vai entrar todo mundo, hein? Devagar para dar todo mundo. Bota lá no banco. 3 primeiros, devagar. Olha, tem que ter devagar. Na outra também eu já peguei. Senta no colo. O preso foi solto. Senta aí, aí você senta lá, isso. Aí nessa ponta. Olha o pé aí. Olha o pé. Olha o pé aí. Olha a cabeça. Devagar, bate devagar. Repórter com fotógrafo é a coisa do olho, da parceria, do companheirismo. Não adianta hoje eu sair para fazer uma incursão no Complexo do Alemão, que no caso agora é a comunidade mais crítica, com um fotógrafo de segundo caderno.
não vai ter, eu não vou conseguir interagir com o fotógrafo, eu não vou conseguir olhar para ele e ele saber o que eu estou querendo e vice-versa. E aí eu vou acabar tendo que proteger a mim e esse fotógrafo. Agora o fotógrafo que está acostumado todo dia a cobrir essa violência, a estar na troca de tiros, no tiroteio, um protege o outro e um profissional sabe o que o outro quer. A gente cria uma parceria, um companheirismo e uma amizade que um acaba conhecendo o estilo do outro de fotografar. É assim com os fotógrafos que eu trabalho. Precisa isso, vai pegar uma imagem para quê? A imagem é aquela ali, ó, o povo deitado no chão. Abaixa aí. Então você sai de casa, reza para voltar, né? Eu acho que a gente tem um anjo da guarda muito legal, assim, um cara que deve ser bem bacana, porque realmente tem situações que a gente se encontra às vezes de risco assim muito alto. Quer dizer, quando a população está correndo para sair do local, quando as pessoas estão saindo, é a hora que a gente está entrando. Vai ser sempre um sufoco para a gente trabalhar na rua, porque é perigoso, né? Mas que Deus dê a proteção, como sempre me deu a sorte das balas passarem perto e não pegarem mesmo. Mas existe uma coisa em comum com todos os fotógrafos, a maioria. Todo mundo tem muita fé em São Jorge. Engraçado, né? Porque a gente pede proteção a São Jorge, os policiais são extremamente devotos a São Jorge, e os bandidos também, porque o Comando Vermelho é extremamente devoto a São Jorge. Engraçado, né? Existe mesmo essa questão da religião. Eu vejo muito fotógrafo, muito amigo com fita, com cada um leva uma imagem e tudo mais. Eu não levo imagem nenhuma porque não creio em imagem. Crente não crê em imagem, mas o que eu faço sempre antes, quando saio da redação, eu sempre oro a Deus pedindo que Deus me guarde, que guarde meus companheiros de trabalho. Quando eu volto, eu agradeço por mais um dia. Na volta. De manhã, tranquilo, mas eu acho que é a volta, né? Pô, obrigado por mais um dia que eu vou voltando pra casa. Muitas vezes os repórteres, no sentido de documentar as operações policiais, eles acabam às vezes até se excedendo, querendo acompanhar a operação um pouco mais de perto. Isso, de certa forma, acaba nos gerando uma preocupação a mais, porque os traficantes eles não têm responsabilidade com os tiros que eles disparam e muitas das vezes, quer dizer, isso infelizmente pode vir a vitimar algum profissional da mídia que de alguma forma esteja acompanhando a operação. Por força disso, foi determinado pela atual Secretaria de Segurança que a gente formatasse um curso para esses repórteres que acompanham as operações policiais, justamente no sentido dele começar a entender como nós operamos dentro dessas comunidades e como melhor se proteger em caso de fogo cruzado. Tá com o áudio aberto? Tô, o tempo todo. Tudo isso. Aquela pessoa entrando, saindo. Tudo isso. Não, mas ali o problema tá cabelando. Ninguém mandou chamar a gente não, cara. Entendeu? Então tem que ter consciência de que o profissional que entra num conflito desses, ele pode sobrar nesse processo, entendeu? E agora eles não respeitam mesmo. Você vê agora nessa guerra da Vila Cruzeiro, os colegas que estão acompanhando aí, eles ameaçam pelos rádios e os jornalistas todos, os fotógrafos e tal. E vou te dizer mesmo, eles
eles estão com a ideia de matar mesmo. E se der bobeira, vai morrer. Desde o final do ano passado, a gente está tendo que usar colete à prova de bala, que era uma coisa que a gente não usava, né? As loucuras do dia a dia aqui, galera, ó. Só tem jornalista aqui, cara. Agora a gente até consegue dar um sorriso, mas na hora foi muito perigoso. Infelizmente, mais uma vez o Brasil vendendo, o Rio de Janeiro vendendo essa violência, o mundo inteiro. É muito triste. É complicado você trabalhar com fotografia no Rio de Janeiro. Na hora que você sai do carro de reportagem, já fica todo mundo esperando o que vai ser contra quem, né? Então tem muita resistência das pessoas, que todo mundo na ilegalidade, né? Os camelôs são contra você, a polícia é contra você, os bandidos são contra você, as pessoas são contra você porque não querem aparecer. Hoje você tira uma câmera, aponta uma câmera na direção de um episódio que está se desenrolando, de gente na rua, que é o que eu faço, não se sabe em que direção quem está entrando no teu visor. Pode achar que eu seja um informante da polícia, uma pessoa que está usando aquilo para denunciar, e pode acontecer uma coisa pior, que é uma agressão. Durante um conflito, eu também sinto medo, óbvio, que nós profissionais ali no confronto, tiro para tudo que é lado, já teve parede alvejada, vários colegas já passaram por momentos difíceis, ganhei pedrada, foi agredido, isso faz parte da profissão. Mas isso até é light, entendeu? Tem horas que eles põem o fuzil na cara, falam que vão quebrar a gente. O fotógrafo, a gente sabe que se arrisca muito mais nessas horas, a gente fica preocupado, inclusive, muito com eles, porque é difícil, a gente fala, pô, segura a onda, dá um tempo, calma, mas, porque são todos muito afobados, né, porque querem a imagem, né, mas a gente quer que eles fiquem vivos para contar essa história, né, a gente não quer nenhum prêmio pós-mortem. Você faz uma matéria de denúncia, aí você realmente está exposto. Uma matéria investigativa de denúncia, mas isso aconteceu isso com o Tim Lopes, ele estava fazendo uma matéria investigativa de denúncia, óbvio que num momento como esse ele está exposto, está completamente exposto. Dependendo do jornal que denunciou, não pode passar em frente àquela comunidade. Quando vai numa cobertura grande lá, tem que tirar o crachá, não se identificar, entendeu? Porque se eles descobrirem, você dança, vai pro micro-ondas mesmo. Por exemplo, você tem que saber se esconder, você tem que saber cair, você tem que saber exatamente como você pode se posicionar. Quando você está em uma situação de conflito e tem segurança, ou seja, PM, ou seja, segurança particular, e parece que se eles têm que empurrar a imprensa, se eles têm que empurrar os fotógrafos, se eles têm que conter os fotógrafos, eles vão sempre na mulher. Isso sim é fato. A gente sempre acaba mais machucado que os outros nessas situações. Na verdade, quando você ouve os tiros, são tantos que você não consegue até distinguir de que direção eles vêm. Eu me achei protegido ali, porque os policiais estavam armados. Eu percebi que daria para que eu ficasse não tão junto deles, mas próximo o suficiente para que eu registrasse toda a movimentação deles. E haviam policiais em vários pontos. Os traficantes, quando atravessaram a pista correndo, eles na verdade não estavam trocando tiro direto com esses policiais que estavam próximos a gente. Eles trocavam com outros policiais que estavam mais próximos a eles. E você, no afã de fazer uma boa imagem, né, você tenta se proteger da melhor forma possível e tenta acompanhar a ação o mais próximo que você puder. Foi também? Foi. Segura que o tiro tá comendo, segura. Da câmera, da câmera. Da câmera. Aí, porra. Ela tá do camarão. Sei lá, cara, não é nada. Parecia que tá vindo pra cá mesmo. Caralho, meu, tá ligado? O tempo todo.
camisa, cara. Caralho, que foto, mano. É isso? É a ferida. Mas deve ter ele caindo. Ele cai na escada depois. Seria bandido? Que isso, cara? Bandido, com fuzil, é. Tá com arma ali. Tá armado? Tá, você não viu o fuzil? Aqui o fuzil tá escondido. Olha o tiro nas costas. Prêmio, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu só viu um baleado? Esse baleado caiu na escada. Assim que ele subiu a escada, Tem algum outro caiu. baleado? Isso é um sofrimento pra mim. Assim, não é minha praia, não é meu talento. Eu parabenizo aqueles que conseguem, que têm esse talento, essa frieza, né? Bom, eu acho que os jornais, a imprensa do Rio em geral, tem uma tradição de fazer uma cobertura da violência aqui da cidade maior do que os jornais de São Paulo têm em relação à violência de São Paulo. Se você reparar, a Folha e o Estadão muitas vezes dão uma cobertura maior de um evento de violência que acontece no Rio do que de um evento semelhante que ocorre em São Paulo. Os fotógrafos de São Paulo são muito bons mesmo, mas eles enfrentam a dificuldade do trânsito. Ele tem que usar muito helicóptero, porque quando tem a guerra do PCC, aí o que o Estadão fazia? Botava um fotógrafo em cada região de São Paulo, que é muito grande. Bota um cara na Zona Sul, um cara na Zona Leste, um cara na Zona Norte. Aí explodiu um ônibus lá na Zona Norte. Pô, o cara para se deslocar demora. Aí vai chamando um cara de helicóptero. E uma foto de helicóptero, ela nunca vai ser igual a uma foto feita de baixo. O trânsito é uma dificuldade, mas se houvesse, na minha opinião, um interesse verdadeiro de se fazer uma cobertura, acho que o Jornal de São Paulo colocaria uma pessoa de plantão quando tem uma... Aqui no Rio, se o alemão está em conflito, o jornal faz um plantão na porta. A gente vai às 7 horas da manhã e fica. Às vezes não acontece nada. Às vezes acontece. E detalhe, porque às vezes você passa por isso tudo, esse momento termina, você respira quando pode, toma uma água e meia hora depois começa tudo de novo. Não adianta. Cadê o Rando Negro? O tempo todo. Eu sei, cara, tentando enquadrar. Vai. Desce um pouco. Tem que ser rápido. Sangue, choro, perda, entendeu? Morte. Muito pouca vida, muita morte. Toda vez que existe um drama, um crime de ódio, sempre tem uma mãe, uma lágrima de mãe por trás. Eu já vejo isso há muito tempo. E cada lágrima daquela me remete a uma dor profunda, mesmo na hora que eu estou fotografando. Eu mesma, assim, já fotografei chorando. Microfone. Não tem nada como ver o desespero de uma mãe. E outras vezes eu fotografei mães vendo
filhos mortos. Não monto em si, faço mil fotos, mas não posso deixar de fazer meu trabalho. Ela estava sentada nessa praça, né? E comecei a fazer várias fotos. Aí percebi que ela levou a mão para segurar a cabeça e tudo mais. Aquilo me arrepiou, porque eu venho fazendo muitas mães na mesma situação, que perdeu os filhos pela violência e tudo mais. E naquele momento me bateu, aquela é a mãe brasileira. Só vejo dor naquela foto, naquela mãe negra, que ninguém quer saber como é que vive nesse barraco, como consegue sobreviver, quem é o seu companheiro, enfim. Mas ela não tem glamour, ela não é personagem de Joaquim Ferreira dos Santos. Ver todas as fotos do mês, né, que tiveram alguma importância, foram para a primeira página e tal. A gente seleciona de 3 a 5 fotos, põe na intranet nossa, né? E os editores vão lá e votam. E no mês seguinte é conferido a melhor foto, a foto do mês, que ganha um prêmio, que vai concorrer no final do ano a foto do ano, né? E tal, que ganha um outro prêmio maior. E é um meio da gente motivar o pessoal, né? E botar sempre em evidência o trabalho deles ali no quadro e tal, na redação. Uma imagem forte, porque ali tem muita informação, tem um Brasil, tem uma bandeira do Brasil de cabeça para baixo, na pulseira dela, tem uma lágrima grossa, né, um choro e tudo mais. É uma resposta também, eu acho que a função do fotógrafo nesse caso é um elo ali entre a pessoa que você está fotografando e os nossos governantes, né? Você que vai levar essa informação até ele. A cena que me impactou muito agora há pouco tempo foi o velório daquela menina Alana, e a irmã da menina chega na beira do caixão, começa a olhar ali para a irmã dela no caixão. Rapaz, é uma cena triste demais, porque você vê uma menina olhar para a irmã, aí ela levanta a mão assim, como se ela estivesse orando. A mãe, a cena é tão forte que aquela mãe não consegue ficar perto. Aquela mãe sai de perto e deixa aquela menina que, se eu não me engano, tem 6 anos de idade, aquela menina olhando para o corpo da própria irmã. Aquilo ali, eu e os colegas que estávamos lá fazendo aquele velório, a gente sai de lá, sai da sala, e fica sem coragem de levantar a máquina. Exatamente a mesma sequência, uma das maiores favelas da América Latina, em 2001, mesma coisa, né? Avenida Ayrton Senna. Agora existe mais que realmente você nunca mais vai esquecer na vida, né? Essa imagem, por exemplo, marcou a minha vida em todos os sentidos, né? Esse pai, ele foi a maior dor que eu já vi um ser humano sentir em toda a minha vida. Esse homem, nesse momento, ele não estava gritando. Ele estava urrando, cara. Igual um animal quando acaba de perder a sua cria. Tinha um senhor que estava sentado perto de um valão, um chapéu de palha, ele estava sentado numa cadeira lá quebrada, e olhou para mim e não pediu nada, mas só pela maneira, quando eu desci do carro, que ele ficou me olhando,
parecia que ele tinha pedido alguma coisa. Coloquei a máquina para trás e fui lá conversar com ele. Eu fiz 3 fotos e aí não fiz mais fotos. Só essa. Não me pediu para não fotografar, mas parece pela maneira que ele olhou mesmo. Quanto a essa cobertura de enterros, né, quer dizer, que é uma das coisas mais constrangedoras, né, que você pode, assim, pode vivenciar, né, que você no enterro de uma pessoa que você não conhece, é um momento super íntimo, né. Eu já cheguei a ponto de entrar num velório, dar um clique com um flash e esse clique fechar o tempo. E as pessoas olharem para mim, eu tenho que sair. E esse clique foi uma foto genial. Os enterros de pessoas da comunidade, traficantes alguns, somos escorraçados, eu tenho marca aqui de conflito. É muito comum de um parente, alguma coisa, vir em cima de você, né? Porque você está ali com a câmera enorme, né? Captando imagens assim que a pessoa acho que não gostaria de que está passando por aquele momento e tudo mais, é uma coisa bem complicada. Existem vários tipos de enterro, né? Desde a pessoa que é uma pessoa pública, uma pessoa famosa que morreu e tal, ali você tem enterro do Chacrinha, né? Que multidão na rua. Então, na verdade, assim, a família fica meio diluída ali, apesar de ser, o cara sempre foi uma pessoa pública, a família está acostumada com a presença da imprensa, sabe lidar, sabe que aquilo é por momentos bons e por momentos ruins. Isso é uma coisa. Existe muito essa coisa o enterro do bandido ou o enterro do policial. Já teve situações de eu entrar, as pessoas olharem para mim, eu senti o clima e respeitar, né? Eu acho que a vida vai te mostrando você vai... eu era muito mais afoito. E todo enterro que eu vou, não importa, eu me envolvo com aquilo. Eu saio com uma carga energética muito complicada. Agora, o pior é fazer esse enterro de uma pessoa comum que morre de uma forma besta, entendeu? O cara que morreu por uma bala perdida, ou num acidente, ou num assalto no sinal, ou num acidente de trânsito, e a gente tem que ir nesse enterro. Nossa, quantas vezes eu via mães e pais enterrando seus filhos. Essa semana mesmo, eu vi uma chacina de 5 jovens na Baixada Fluminense. Eu fiquei o dia inteiro dentro de um cemitério e fotografei 3 enterros seguidos. Os 3, um do lado do outro. Em sequência, 3 mães chorando. Cada lágrima que cai ali, não tem como você dizer que não dói no teu coração. Você vai lá assim, se sentindo realmente a pior das pessoas, entendeu? Às vezes as pessoas me falam com você, né? Na verdade, pô, que absurdo você estar aqui. Nós também achamos, entendeu? Infelizmente a vida seria mais tristezas, né? Tristeza, reclamações, dores do que ali. O grande problema é o seguinte, quando eles entram na comunidade, ele já entra atirando. E aí, no caso, aí vem logo atrás o repórter, né? Quer dizer, aí filmando só aquelas partes ruins e não filma aquelas partes boas da comunidade. Morei na Rocinha em 88, né? Para fazer uma reportagem do Jornal do Brasil. Nós quase fomos executados lá numa mesma tarde, porque havia conflito entre o grupo ligado ao tráfico, o grupo ligado ao jogo do bicho,
e os 2 lados atiravam na gente, por sorte não atingiu nenhum de nós, felizmente, né? E a gente chega na favela e a pessoa diz assim, poxa, você só vem aqui quando acontece uma... E é verdade, nós só vamos quando acontece uma coisa. A gente precisa ir sem acontecer. Precisa ir para mostrar a vida, para mostrar o dia a dia, para mostrar as coisas boas, né, que tem os trabalhadores, que vão nas comunidades. E fotografar o quê? Por que a gente está indo fotografar lá? Alguém que morreu, uma falta d'água. Se é bem-vindo, eu acho que você vai mostrar algum problema de bairro, né? Vai mostrar a miséria humana, né? Que quer se ver na miséria. Em Gaza parece Vigário Geral, é uma favela plana, cheia assim, aqui você chega nas favelas tem o CV, tem o ADA pichado, lá não, tem o desenho, eles fazem a pichação do cara, do Ramas, que morreu, que se suicidou, ele vira ídolo, eles botam a pichação, botam o retrato do cara, e aí fazem várias escritas em árabe, tipo assim, matar judeu é muito bom. É como aquilo fosse um exemplo e as crianças ficam vendo aquilo, que nem as crianças que andam pelas favelas do Rio, que tá lá CV, ADA, CV, ADA. A gente é meio confundido como X9, que tá lá também só para mostrar as tragédias. As pessoas falam, cadê o balde de sangue, urubu? Talvez eles se sintam algo somente das nossas objetivos quando no momento de dor. Então talvez seja essa falta de compreensão em relação ao nosso trabalho. Quando a gente vai a uma comunidade, ou é para cobrir carnaval, a escola de samba, ou é para cobrir algum ato de violência, confronto do traficante de polícia. E as coisas boas eu acho que a gente até cobre sim, mas deixa muito a desejar sim. Mas, por exemplo, nas redações, você vai fazer uma matéria, qualquer tipo de matéria, economia, qualquer coisa, é em comunidade, se sentir que não tem polícia, não entra. Não entra. Antigamente você ia, você entrava. Era até bem-vindo à imprensa. Hoje em dia não se recomenda entrar nas comunidades. Por determinação das chefias. Parece que essa inversão assim, da imprensa ter virado um alvo dentro de uma favela, do tráfico dentro de uma favela, se dá também pela ausência da imprensa dentro da comunidade e outras questões que não sejam de violência. Então, se a gente entrasse mais e fosse mais vezes para falar de outras coisas e para, enfim, tivesse mais contato com as pessoas, a gente teria virado inimigo, como somos hoje. Eu acho que a gente provocou essa situação. Eu sempre disse para eles que o advogado da comunidade é o mais barato, é a imprensa. A imprensa é o único advogado que a comunidade tem. Se eles não denunciarem para a gente, eles vão denunciar para quem? Quando a coisa é muito forte, os moradores ligam para a gente. Ligam para os jornais. Entendeu? Aí a gente tem muita coisa que a gente fica sabendo primeiro que a polícia. Ontem, por exemplo, teve um fato do Gabriel e o Leone fotografando lá na favela, lá na Mangueira, um conflito, antes de ontem. E o policial ameaçou o fotógrafo. E quem protegeu o fotógrafo foi a comunidade. Realmente o jornal, ele vai na comunidade no momento do conflito. E no conflito está todo mundo tenso. Toda vez que um policial entra numa comunidade, existem dois lados. Claro, o lado das pessoas que vivem nessa comunidade e também o lado dos policiais. E esses dois lados estão constantemente com emoções muito fortes. Na maioria das vezes, é o medo. O medo de errar. É diferente, claro, quando você vai fazer uma denúncia, é claro, quem está denunciado nunca quer ser denunciado, cara. Seja ele quem for, entendeu? Imagina, você faz uma denúncia dos pianistas no Congresso Nacional, você acha que aquele cara vai gostar de você? A gente está cansado de entrar nas comunidades e dar de cara com os bandidos armados. Mas aí é aquela coisa, a gente não está... Eles sabem que a gente não está nem com a polícia, a gente vai fazer uma outra matéria. Aí, no máximo, eles podem perguntar o que estão fazendo aqui. A gente vai fazer uma matéria lá com a fulana de tal, estamos com o presidente da associação, que já é, vamos dizer assim, um comitê de recepção.
O grande problema é o seguinte, porque quando o fotógrafo ele vem na comunidade, o próprio tráfico fica com medo. Por quê? Porque eles acham que essas fotografias ela vai para o 6º Batalhão, assim, delegacia de polícia, então, quer dizer, é complicado. E eles ficam com medo realmente de ter aquela represália da polícia. E aí fica difícil. A gente também vive da felicidade, né? E tem coisas muito interessantes, que é, por exemplo, fotografar os jovens que dão certo, né? Fotografar, por exemplo, a menina que é da comunidade da Maré, conseguiu passar para o Valé Bolshoi. Muitas vezes você também chega numa comunidade é muito bem recebido, quando é interessante para eles. Isso existe também, então não vamos, entendeu, tapar o sol com a peneira. Calma aí, mulher. Caralho, dá bola aqui. Dá bola aqui, dá bola. Eu sonhava em querer ser fotógrafo. Então o que aconteceu? Eu comprei livros, revistas, em bancos de jornais. Tenho uma coleção de mais de 30 revistas. Mas com o tempo a vida foi me oferecendo outras oportunidades, outros caminhos. Eu acho que a fotografia, como vocês dá para perceber aqui dentro, eu curto mais do que uma filmagem. É feita uma exposição na Dinamarca. Quando voltamos de lá, resolvemos fazer, até por ideia do Pedro Lobo, colocar essa exposição na comunidade de Rio das Pedras. E, legal, ficamos montando material. Nesse sábado que a gente estava montando o material, passava as crianças, né, com os pais, as mães, às vezes com bolsa de compra, e ficava olhando, tal. Aí chegou um grupo, depois estava descalço, outro sem camisa, ficaram olhando, tal. Aí um foi entrando, aí um outro repreendeu: pô, não entra não, que você está descalço. Aí ele, eu estava na porta e falei: não pode entrar, a casa de vocês, isso aqui é foto, pode ficar à vontade. E aí foi legal que eles começaram a perguntar. E essas crianças que perguntavam, né, saíram, depois voltavam com outro grupo, e ele passava a ser o guia. Olha, essa foto aqui é tal lugar, essa foto aqui é assim. E, bem legal. E isso foi muito gratificante. O trabalho de vocês dentro da comunidade, se hoje existe um trabalho dessa natureza, de um fotógrafo tá participando junto com a comunidade, fazendo projeto, até na área de fotografia e outras coisas, cara, seria uma coisa que visibilidade mais a carência da comunidade. A parte que eu mais gosto de me dedicar na fotografia é a questão social. Eu realmente gostaria que o meu trabalho, que minhas fotos ajudassem a fazer uma transformação social, porque eu acho que é um dos canais, né? Isso, claro, provocar alguma transformação. Pequena, né, eu acho, né? Basicamente os sentimentos das pessoas, e às vezes isso cresce, provoca reações. Eu acredito, é bobo, né? Mas eu acredito, essa é a função da fotografia, do jornalista. De 2000 para cá, eu comecei a desenvolver trabalhos relacionados ao campo social, oferecer algum retorno para as pessoas em relação à fotografia. A gente tem que voltar um pouco e auxiliar as pessoas que precisam de se desenvolver. Aqui eu imagino a infinidade de jovens que deve ter o sonho de ter uma profissão. Se a gente puder dar a mão para aqueles que têm vontade de trabalhar, eu acho que a gente consegue diminuir um pouco a desigualdade nesse país. Com esta foto eu ganhei um prêmio internacional, meu primeiro prêmio, chamado Rei de Espanha. E ela tem uma representatividade muito grande, porque ela representa as pessoas que estão em busca de viver a vida dignamente através do trabalho, e o Estado dizendo para ela
você não pode fazer nada. Naquela hora dali eu tinha que saber separar. Eu não poderia tratá-los como um marginal, apesar de o marginal também ser um ser humano, mas o marginal, o tratamento é diferente, é diferenciado. Eu não poderia algemar uma pessoa daquela numa grande daquela. Eu não poderia apontar uma arma para uma pessoa daquela. Ali eu teria que tentar, como eu tentei, com as palavras, né? E, graças a Deus, as pessoas se fizeram compreensivas, compreenderam, repercutiu muito para mim, tanto dentro da corporação como perante a minha família. Parabéns até para o repórter. Na hora que ele quiser, eu estarei à disposição dele para abraçá-lo e agradecer a ele. Tá se provando cada vez mais que a gente não dá mais para depender das autoridades, né? Para nada, né? A minha postura sempre é de tentar ver o lado bom das coisas. Essa é a minha postura, eu não me rendo à violência. O conflito existe, a questão social está aí. Os conflitos sociais existem, estão no país. Mas, por exemplo, eu vi aqui, eu só quero ver o lado bom. Eu ainda acredito que a gente consegue fazer muita coisa boa e reverter muita situação difícil, muita coisa ruim, mostrando para as pessoas, né? O meu lema é ajudar, sempre foi e sempre será. Por isso que eu me envolvo tanto com essa questão social das pessoas, de querer ajudar. Eu estou aqui por algum propósito, isso eu tenho certeza. Porra, não dá mais para falar não, cara. Brasil, conheço amor e esperança sem fervor do céu Tenho 9 meses que eu tô aqui na Terra, mas de 9 meses foi sofrimento. Era um lugar abandonado, negócio de carro, assim. Mas já passamos muita coisa aqui dentro. Tinha água. Eu morava na cerâmica. Morava, não tinha casa. Só tinha o povo querendo um pedacinho de terra. Eu tinha medo de ficar aqui sozinho. Vinha pra cá, mas eu tinha medo. Mas agora eu perdi o medo, sabe? Tristeza, desânimo, pensei até em desistir, mas me lembrei de uma coisa que ele falou antes de partir. Pra nunca desistir disso aí. Porque aqui eu tô. Eu não vou desistir não. Já senti na pele que foi as mulheres que entrou na frente de polícia pra me segurar, pra... Vinha com carro, vinha com revólver, vinha com tudo. Acho que nós fizemos as contas aí, tem mais de 100 barracas e tem gente habitando e morando. Pô, se não precisava eu não tava morando, pô, sem luz, sem esgoto. Porque eles falam invasão exatamente para confundir o povo. Nós somos 98% de pobre e 2% de rico. 98% é que paga e que manda. Não é o inverso não. Não é eles que é para chegar e distorcer toda a situação da classe pobre não. A gente fala que a barraca é sem sentido, mas para quem convive aqui precisa, pra gente é uma casa, pô, melhor do que até de que uma mansão. E pelo menos nós temos nosso pedaço de terra. Ela vai a mão dos PM aí, a polícia militar, que era para proteger a gente, nós tínhamos até medo de ficar por causa deles. Porque eles vinham, eles agrediam, queimavam barraco, botava fogo mesmo, eles vinham quebrando. Se estivesse dentro, eles botavam fogo dentro. Entendeu? Polícia entrando aí, batendo no morador, corre. A minha esposa ficou com medo de ficar aqui. Eu falei assim, não, vamos pra lá porque a gente tem que sair do aluguel. Vamos sair do aluguel. A gente tem que perder o medo. Não tem medo de polícia não. Um aluguel é R$200.